Olá meus irmãos, olá meus amigos, estou aqui para mais um vídeo. Peço que a você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações, porque o objetivo desse canal é levar o conhecimento da verdade e também alertar com respeito às últimas coisas, pois nós precisamos estar atentos sobre as coisas que estão acontecendo no mundo e principalmente as coisas que estão acontecendo no meio dos evangélicos e as instituições religiosas. O assunto de hoje ele é triste, lamentável e preocupante, porque trata-se do espírito de engano. Faz parte de um dos sinais do arrebatamento da igreja e que nesses últimos tempos tem se intensificado grandemente. Então hoje nós queremos chamar a sua atenção para estar alerta com respeito a essas coisas. Em um futuro muito próximo estarei gravando um vídeo que vai tratar dos 3 sinais para a igreja do arrebatamento. E o assunto de hoje é um desses sinais que tem se proliferado muito a ponto de trazer destruição espiritual e se tornar as pessoas céticas com respeito à fé e ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos falar hoje de uma grande manifestação do espírito de engano dos anos 90. E quão desastroso foi para muitos que estavam dando seus primeiros passos no caminho da fé. Bem como também aqueles que já fazia algum tempo que estavam servindo a Deus. Por isso que é desgastante, é triste falar essas coisas, mas é necessário. Porque as coisas acontecem e facilmente os crentes, na sua maioria, esquecem e voltam a cair no mesmo embaraço, a tropeçar nas mesmas coisas. Então é necessário alertarmos e sabermos de que o Senhor Jesus Cristo, Ele fala na sua palavra, em Mateus capítulo 24, e o versículo 4, ele diz da seguinte maneira: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este canal tem o objetivo de alertar os crentes nesses últimos tempos. É por isso que eu tenho batido nessa mesma tecla sobre o espírito de engano que tenho eu observado que está proliferando dentro das igrejas. Muitas profecias falsas, mensagens falsas, revelações falsas, que nunca se cumprem. E se não cumpre, porque não foi Jesus que falou. E se não foi Jesus que falou, foi o espírito de engano. É o assunto de hoje. É gravíssimo. Embora aconteceu nos anos 90, eu acredito que muitas pessoas vão lembrar disso. Até mesmo aqueles que nasceram no início do ano 90, quando isso aconteceu, já estavam com seus 9 a 10 anos. Então você vai acompanhar um pouco da trajetória deste homem, que foi grandemente usado pelo espírito de engano, depois de ter ajuntado milhares de almas, depois de ter
levantado aproximadamente 1.500 igrejas no Brasil e arrebanhado aproximadamente 1 milhão de membros. Aí veio o golpe fatal. O espírito de engano o usou para profetizar algo que não se cumpriu com relação ao arrebatamento da igreja. E muitas almas se perderam, muitos desviaram e não quiseram mais saber do evangelho. Não quero aqui focar na pessoa, mas quero focar no espírito de engano que o usou, o manipulou para enganar a massa humana, trazendo grandes prejuízos para essas vidas e para o reino de Deus. Só para início das coisas, ele fundou esse trabalho no dia 13 de agosto de 1974. E já na década de 80, se tornava conhecido em todo o território nacional. E causou admiração. E influenciou a muitos nos anos 90. E no ano de 1998, veio a tragédia, onde o espírito de engano o usou para transmitir uma profecia falsa, onde iria acontecer nos 7 últimos dias de novembro de 1999. E não se cumpriu. Você assista os vídeos, inclusive da profecia, mas o mais intrigante é que ele volta na mesma cidade de Maringá e funda um novo trabalho em 2014. Fica com os vídeos. Aqui ele está no momento de fama, de glória, no lugar mais alto. E a grande multidão que esse homem arrebanhou. Muitos aí novos convertidos, outros de outras denominações que se agregaram a ele, multidões em busca do milagre, da cura, solução dos problemas, e ele aí ovacionado. Muitos de vocês querem saber o local dessa benção. Eu estou na cidade de Maringá. Maringá, Paraná, Brasil. Aqui é conhecido pelo povo de Maringá, Vila Operária, mas é centro da cidade. Avenida Brasil, número 2448. Avenida Brasil, número 2448. Local da bênção. Trovões tão fortes que muitos vão procurar se esconder. Terremotos serão multiplicados, mais fortes como nunca visto em toda
Depois que ela entrega a profecia, segundo ele, Jesus falou com ele no Monte das Oliveiras, em outubro de 1998, que viria arrebatar a igreja em novembro de 1999. Ele acaba de entregar a profecia e passa para o secretário fazer a leitura novamente para confirmar a profecia que ele acabara de entregar para toda a igreja e todo o Brasil. Profecia essa que não se cumpriu. E não se cumprindo na data prevista, ele some, desaparece. Só depois de 15 anos, ele retorna para a mesma cidade, funda um novo ministério chamado Jerusalém de Deus e agrega novamente uma multidão de pessoas. Veja o poder que tem o espírito de engano. Somente o sangue de Jesus para nos livrar. E aí, no meio desse povo, com certeza, muitos é da época da falsa profecia. Veja o poder de manipulação do espírito de engano. O mais grave aí é a multidão de pessoas que se tornaram céticos, incrédulos, com respeito ao Evangelho da Graça e não querem nem saber de ouvir falar em Jesus por causa da atuação do espírito de engano. E isso só acontece com o crente que não conhece a palavra de Deus, a igreja que não tem ensinamento das verdades divinas do Evangelho. Por isso são enganados. Aí está, você viu os vídeos. Agora, tira suas conclusões. Porque essa mesma pessoa volta na mesma cidade de Maringá e funda um novo trabalho, uma nova igreja, um novo ministério, com o nome Jerusalém de Deus. O mais espantoso é que ele conseguiu, depois de tudo isso, ajuntar um grande rebanho. Eu fico imaginando um homem cuja vida cristã duvidosa, ao retornar, foi ovacionado como um semideus, a ponto das pessoas chorarem e aclamarem. O que o espírito de engano não vai fazer nos últimos tempos? E está fazendo. Nós precisamos estar atentos, alertas, vigilantes, sóbrios. E nós temos que saber que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. O apóstolo Paulo nos adverte a respeito disso. Na sua carta, 2 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E isto nos anos 90, há 25 anos atrás. É uma das maiores armas satânicas. O espírito de engano está em cima dos púlpitos, está no meio do círculo de oração, no meio da mocidade, está no meio dos cantores, no meio dos pregadores,
infiltrado nos departamentos da igreja. E nós precisamos entender que isto é um dos grandes sinais do arrebatamento da igreja. Me acompanhe nos vídeos, porque eu estarei abordando aqui estes assuntos. Os 3 maiores sinais ditos por Jesus e os apóstolos a respeito da vinda de Jesus. E o quanto é importante para nós observarmos esses 3 sinais. O sinal do arrebatamento da igreja não está lá fora no mundo, está dentro da igreja, está no meio dos crentes. E este canal, o objetivo principal dele é alertar, avisar, revelar os mistérios de Deus e levar-vos a palavra de Deus. Agora você vai ver outros vídeos de como esta pessoa voltou e conseguiu, de todo esse feito desastroso de manipulação do espírito de engano do ano de 1999, ele conseguiu arrebanhar um povo novamente. E não só isso, fundaram uma igreja na mesma cidade onde que ele destruiu, através do espírito de engano, milhares de vidas, não somente nessa cidade, em todo o estado do Paraná e no Brasil. Fica com os vídeos. Veja o seu retorno triunfante, ovacionado. Parece que é Jesus que está entrando. Alguém que matou milhares na fé, destruiu a vida espiritual de milhares, agora está entrando triunfante novamente, ovacionado. E vejo como o pessoal são idólatras. Vão passar a mão nas suas vestes, como se estivesse passando nas vestes de Jesus. Olha só, irmão. O tamanho da idolatria e falta de conhecimento da verdade. Alguém que conhece o evangelho jamais faria um negócio desse. Jamais. Aí é um cego conduzindo uma multidão de cegos. Cegos por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Como disse o salmista no Salmo 119 e o verso 105. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra luz para o meu caminho. É isso que acontece com quem não conhece as verdades do evangelho. São induzidas. E olha só a expectativa. Aqui ele está em pleno andamento, a sua nova igreja, e uma multidão de pessoas que esqueceram rapidamente. Aí eu só tiro os mais novos, né? São inocentes os mais novos aí, mas os mais velhos, todos eles sabem desse ocorrido, deste fato. E pela aparência das pessoas, são pessoas que realmente têm conhecimento. Aí a gente só livra mesmo os que não sabem, os que não conhecem. Mas a maioria com certeza aí sabe. É que o povo não quer saber de seguir Jesus, quer seguir um homem que lhe oferece cura, milagre, maravilhas, prodígios. Não quer saber se é verdade ou se é mentira, se é o Senhor Jesus que está falando ou não, se é o Espírito da verdade ou é o Espírito de engano. E olha o tamanho da idolatria. O povo está nem sequer lembrando de Jesus. Nem sequer estão lembrando de Jesus. Olha o tamanho da idolatria, aplaudindo, glorificando o homem. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que o Senhor venha despertar
para a oração e para o aprendizado da palavra de Deus. Só desta forma que nós seremos livres e guardados, armados com as armas da fé, que é a palavra de Deus. Espero ter te ajudado na caminhada da fé. Espero ter te alertado. E sei que eu estou prestando um serviço maravilhoso para o reino de Deus. Continue nos assistindo e nos seguindo neste canal. E não somente isso, mas compartilhando também. Dando seu like, se inscrevendo no canal e acionando o sininho das notificações, para que o YouTube venha avisar você de próximas postagens. Que Deus te abençoe. E fica na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.